Tutelas provisórias. Hoje, nossa conversa será sobre um dos temas mais relevantes e pragmáticos do nosso dia a dia forense, as tutelas provisórias. Elas são um instrumento pelo qual o Poder Judiciário, antes de um veredito final, adianta ao litigante um provimento que assegura a eficácia de sua pretensão, seja para evitar um dano iminente ou seja pela clareza de seu direito. O Código de Processo Civil de 2015 organizou as tutelas provisórias em dois grandes gêneros, com fundamentos distintos, a tutela de urgência e a tutela de evidência. Tutela de urgência. A tutela de urgência é a medida cabível quando o tempo se torna um inimigo do direito. Seu deferimento está condicionado à demonstração de dois requisitos essenciais e cumulativos, conforme o artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito. É a plausibilidade da tese jurídica invocada, um juízo de verossimilhança sobre a existência do direito alegado. Não se exige prova cabal, mas elementos que convençam o magistrado da grande chance de êxito do autor. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se da demonstração de que a demora na prestação jurisdicional pode causar um prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte, conforme o STJ. Esse risco deve ser real e concreto, não bastando meras conjecturas. A ausência de um desses requisitos é suficiente para o indeferimento do pedido, como reiteradamente decide o Superior Tribunal de Justiça. A tutela de urgência se subdivide em duas naturezas. Primeiro, a cautelar, que visa assegurar a viabilidade de um direito, não satisfaz a pretensão, mas a protege. Exemplo prático. Em uma ação de cobrança, o credor descobre que o devedor está dilapidando seu patrimônio. Pode-se requerer o arresto de bens, em caráter cautelar, para garantir que haverá patrimônio suficiente para satisfazer a dívida ao final do processo. Já antecipada, antecipa no todo ou em parte os efeitos da tutela jurisdicional pretendida no pedido principal. Exemplo prático: um paciente necessita de um medicamento de alto custo para tratar uma doença grave e o plano de saúde nega a cobertura. É possível pedir a tutela antecipada para que o plano seja obrigado a fornecer o medicamento imediatamente, sob pena de risco à vida do paciente, conforme o entendimento do STJ. Além disso, a tutela de urgência pode ser requerida em dois momentos, em caráter incidental, formulada no curso do processo principal, ou em caráter antecedente, requerida antes da formulação do pedido principal, em situações de extrema urgência. A petição inicial se limita a requerer a tutela e indicar o pedido principal, que será formulado posteriormente. Após a concessão, o autor deve aditar a inicial, complementando sua argumentação e juntando novos documentos. Caso o réu não recorra da decisão, a tutela pode se estabilizar, conforme o artigo 304 do CPC. No entanto, a simples apresentação da contestação já afasta a estabilização, exigindo a intimação do autor para o aditamento. Consequências. Uma consequência comum do deferimento de tutelas de urgência, especialmente em obrigações de fazer ou não fazer, é a fixação de astreindes, multa diária. Essa multa serve para compelir o devedor a cumprir a decisão e pode ser revista a qualquer tempo, caso se mostre insuficiente ou excessiva, não se sujeitando à preclusão ou à coisa julgada. Tutela de evidência. Diferentemente da tutela de urgência, a tutela de evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ela é concedida quando o direito do autor se mostra cristalino, evidente, como reconhece o STJ. Seus requisitos estão previstos no artigo 311 do CPC. Abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, quando o réu age de má-fé. A tutela pode ser concedida como sanção processual. Alegações de fato comprovadas apenas por documentos e existência de tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante. Esta é uma das hipóteses mais relevantes. Exemplo prático: em uma ação monitória baseada em cheque prescrito, se o autor apresenta o cheque e o réu, em seus embargos, não traz qualquer prova que gere dúvida sobre a dívida, o juiz pode conceder a tutela de evidência para determinar o pagamento. Contudo, se houver necessidade de maior dilação probatória, a tutela não será concedida, como no caso analisado pelo STJ. Consequências: a principal consequência é a imediata satisfação do direito, que, por sua robustez probatória, dispensa a urgência e não precisa aguardar o trânsito em julgado. Isso desestimula defesas meramente protelatórias e prestigia a celeridade e a efetividade processual.